livro de Gênesis, para que nós possamos entender a mensagem desta noite, nós vamos precisar ir lá no Velho Testamento, lá no livro do Gênesis, capítulo 2, para que nós possamos entrar na mensagem. O tema da mensagem é bênção e maldições. Bênçãos e maldições. Esse é o tema da mensagem de hoje. Mas para que possamos entender, nós vamos caminhar um pouquinho aqui no Velho Testamento, depois nós vamos para o Novo em nome de Jesus. Desde o começo, que Deus ele chama o homem para obedecer os seus mandamentos, as suas ordens. Foi assim desde o começo e vai ser assim até o fim. Aqui no livro do Gênesis, capítulo 2, do versículo 15, 16 e 17. Diz assim, no versículo 15: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Ou seja, para trabalhar ali, cultivar aquele jardim e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aqui Deus, ele cria o Adão, coloca lá no jardim e fala: ó, tudo isso aqui está nas suas mãos. Tudo que eu fiz aqui, ó, você nem precisa trabalhar, está tudo nas suas mãos. Pode comer à vontade de tudo que tem aqui. Só que dessa árvore aqui você não coma o fruto dela não. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Então Deus já tinha dado a ordem para quê? Para que Adão obedecesse a ordem do seu Criador e continuasse vivo para sempre. Aí no meio do caminho vem quem? Satanás, nós já conhecemos essa história. E faz com que o Adão obedeça a ordem do seu Criador. E nós sabemos que quando Adão é levado pela Eva para comer aquele fruto, o que aconteceu? Ele morreu. Mas aos olhos humanos não aconteceu nada. É assim que Satanás quer fazer com as pessoas. Mostrar que elas podem desobedecer à vontade e que nada acontece na vida delas. Aos olhos humanos, ele transgride a ordem do Senhor, come do fruto e ele continua vivo, numa boa, tal. Só que ele morreu no momento que ele comeu espiritualmente. Até então, Adão nunca tinha presenciado a morte de um ser humano fisicamente. A partir dali, a morte física entrou no mundo. Foi através da desobediência do primeiro homem que Deus colocou na terra, no Éden. Desde o começo do mundo, até o dia que nós formos para a glória, a condição de Deus é: obedeça a minha palavra. Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos começar vendo as ordens que Deus deu para aquele povo, aqui no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 28. Você vai entender perfeitamente por que é que nós estamos começando aqui pelo Velho, para nós entendermos ali o que Jesus já fez por nós. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos
pedindo algo que Ele já nos concedeu. E Ele está dizendo, filho, eu já te dei, está contigo, tome posse. Por que você está me pedindo algo que eu já fiz por você? E às vezes falta um pouco de a gente entender a palavra do Senhor e continuamos batendo na tecla, pai, eu quero, eu já te dei, e não entendemos. Eu falei de Deuteronômio 28, não foi isso? Já estou chegando lá. Aqui nós já conhecemos essa passagem de Deuteronômio 28, mas eu quero trazer aos irmãos para ler junto comigo, para nós entendermos juntos a palavra do Senhor. No 28, versículo 1, aqui Deus ele fala o seguinte: serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da onde? Isso aqui é uma promessa que Deus fez para o povo. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deu uma parada aqui. Aqui ele está dizendo que essas bênçãos alcançarão as pessoas que obedecessem a palavra dele, o mandamento dele que ele está dizendo aqui. Se hoje ouvires a minha voz e cuidar em guardar todos os meus mandamentos, a minha palavra, as bênçãos virão sobre você. Agora eu quero mostrar aqui, nós já vamos continuar lendo. A palavra bênção, que nós todos os momentos pede as bênçãos do Senhor, bênção, Pai, abençoa. Nós falamos todos os momentos essa palavra bênção. Ela significa riquezas. A palavra bênção significa riqueza. Pastor, mas nós não pregamos teologia da prosperidade, jamais. Não tem nada a ver com teologia da prosperidade aqui. Nós vamos entender o significado de cada coisa que Deus fala para nós. Bênção significa riqueza, pobreza significa maldição. Pobreza é maldição e bênção são riquezas. O que é riqueza? É você ter algo grande, abundante. Em nenhum lugar a Bíblia diz que o crente tem que ser milionário. Não, ele não fala. Ele fala de riquezas, que é você ter algo para sobrar, algo bastante coisas, para que você tenha o seu suprimento, supra a necessidade da igreja e supra a necessidade do próximo quando ele necessitar. É algo abundante, algo em quantidade. É isso que significa riqueza segundo a Bíblia. Quando a Bíblia fala em riquezas na Bíblia, nós jamais podemos endemoniar riqueza. Se nós falarmos queremos ser milionário, aí é outra coisa. Não, a bênção significa ser rico, ter bastante. É isso que significa bênção. E a palavra bênção está na Bíblia constantemente. Presta atenção aqui. Se a bênção está comigo, se a prosperidade, se as bênçãos é riqueza, que é a prosperidade, está falando de material, para sobrar dinheiro, saúde, vida espiritual, tudo isso está incluso com a riqueza. Olha o versículo que ele diz, o 2, para entender o 3. E todas essas bênçãos te alcançarão.
E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele começa dizendo aqui, ó, no versículo 3. Bendito será na cidade, bendito serás aonde? No campo. O que é que Deus já estava falando aqui? Você vai ter muita prosperidade. Tudo que você plantar, você vai ter em abundância. Cereais. Onde você bota a mão vai ser abençoado. Porque você obedece a minha palavra automaticamente ela vai se cumprir na vida do obediente em nome de Jesus. E ele continua falando, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto, os teus filhos serão abençoados, serão prósperos, serão ricos. E o fruto da tua terra, o fruto da terra é o quê? Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher em abundância, em grande quantidade. A riqueza é grande quantidade, povo de Deus. Deus não nos chamou para mendigar o pão, não, meus irmãos, porque Ele já nos abençoou. Nós vamos chegar lá. E aí ele continua no 4, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto bendito o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. Veja que tudo ele está falando de coisas materiais da terra. Tudo que nós fizermos, nós vamos prosperar, nós vamos ter em abundância. Fruto dos teus animais, as criações das tuas vacas, isso chama riquezas e fazendas. Ele falou que teremos, isso é para o povo de Deus. E aí vem no 5 aqui diz, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos, vem os livramentos, vem tudo, ou seja, tudo de bom, Deus ele tem para o seu povo que obedece a sua palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha o versículo 16. Pega o versículo 15. 15, 16 ao 19. Olha só. Castigo por desobediência. Aí ele diz, se não obedeceres, olha o que vem aqui, ó. Serás que porém, o 15, será que porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Ou seja, aí se você pegar o versículo 16, você vai ver que no 28, aqui é o inverso. Pela minha obediência, eu tenho as bênçãos lá no 28. Pela minha desobediência, você inverte tudo. Aí ele diz aqui, maldito será na tua cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua maçã. Ou seja, não era tudo bendito lá, mas só que a desobediência entrou. Entrou o que também junto? Quando Adão desobedeceu, entrou o quê? A maldição. Entrou a pobreza, a desgraça, porque a pobreza, se você olhar no dicionário, é desgraça na vida da pessoa. Aqui nós estamos, aonde? Na lei. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3. Nós saímos da bênção, aqui está na maldição, não foi isso? Agora nós somos em Gálatas capítulo 3. Então, ou seja, as pessoas que estavam no velho, que estão no que estava aqui na lei, se elas não obedecessem toda a lei, sobrevinha sobre elas o quê? Aqui, as maldições. Desobedeceu, a maldição está sobre ela. E quem está agora na graça, será que essas maldições estão conosco ainda? A palavra de Deus diz que não. Gálatas capítulo 3. Agora nós vamos lá na carta de Paulo aos Gálatas. Aqui é onde nós vamos tirar a prova dos 9. Gálatas capítulo 3, versículo 13
14 e 29. Glória a Deus. Espera aí que nós já vamos, eu já estou chegando aqui no Gálatas já. Versículo 13. Amém? Cristo nos resgatou da maldição de quê? Fazendo-se maldito por quem? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou de quê mesmo? Da maldição que estava lá atrás. Ou seja, essa maldição da lei não está mais comigo nem com você. Já era. Estamos em Cristo, foi quebrado a maldição da nossa vida. A maldição da pobreza, ela não pode estar na vida do crente mais em nome de Jesus, porque Jesus já fez isso por nós. Olha o 14. Para que a bênção de Abraão, olha aqui onde entra o negócio. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós, eu e você, recebamos a promessa do Espírito Santo. Essa bênção de Abraão, ela é tríplice. Que bênçãos são essas que nós recebemos? Foi feita uma promessa para Abraão, que ele seria um homem rico. E essa promessa está comigo e com você. Mas, pastor, que promessa é essa que foi feita para Abraão? Primeiro, bênção. Primeira bênção que Deus abençoou Abraão foi na vida espiritual. Primeira bênção espiritual. Segundo, fisicamente, dando longos anos de vida com muita saúde. E terceira, material. Riquezas, bastante, muitas riquezas, muitos bens materiais. Foi essa bênção que foi prometida para Abraão, está comigo e com você. Porque eu vou ler de novo para que a igreja entenda. Para que, o 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios que éramos nós, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, hoje você entende que quando a Bíblia fala bênção, é riquezas, é algo grande, algo em quantidade grande. A riqueza não tem nada a ver com ser milionário, nada a ver, é você ser abastado para suprir as suas necessidades, suprir a obra de Deus e ajudar o necessitado. É para isso que Deus nos dá bênção bastante, para que nós façamos isso em nome de Jesus. O nosso coração nunca pode se apegar em bens materiais. A Bíblia diz que essas bênçãos que foi dada para Abraão, elas estão conosco. Nós temos que receber elas com entendimento. Mas o nosso coração tem que estar único e exclusivamente no Senhor Jesus. Só para os irmãos lembrar, em Mateus 6, versículo 33, Jesus, ele diz assim, me busque em primeiro lugar e as demais coisas vos acrescentarei. Ou seja, quais são essas demais coisas? São o vestiário, a comida, a conta para pagar, o dinheiro para comprar o remédio, o dinheiro para você ajudar a obra de Deus. Essas são as demais coisas, irmãos.
que Jesus falou em Mateus 6,33. Quando nós temos o coração dele, as demais coisas, ele vai acrescentando a cada dia em nome do Senhor Jesus. O nosso coração não pode estar no tesouro da terra, tem que estar no Senhor Jesus. Nada é mais importante do que o Senhor Jesus. Quando temos esse entendimento, essas bênçãos, elas vão se cumprir, porque é promessa de Deus, porque Deus prometeu para Abraão, deu para Abraão, e essas promessas se estendem para nós, através do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Veja o versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de quem? Leia comigo aqui, ó, o versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a... Nós não herdamos a promessa dele? Essa promessa é as riquezas que precisamos para nos manter a obra do Senhor e matar a fome daquele que está lá na África, do outro lado do mundo, as crianças fazendo fila para comer palma, porque não tem um grão de arroz na sua mesa. É para isso que Deus abençoa o seu povo, para que nós possamos ajudar o próximo, ajudar a obra dele, e não termos falta nenhuma, em nome do Senhor Jesus. Quando o meu coração está na obra de Deus, as promessas se cumprem em nome do Senhor Jesus. No dia que eu meto a mão no meu bolso para dar uma oferta na casa de Deus, eu faço por amor. E quando eu faço por amor, não é nada de barganha com Deus, é porque a palavra se cumpre nas nossas vidas. Porque o Paulo, ele diz lá em Coríntios que nós temos que fazer por amor. Tem que ofertar, dizimar por amor, amor à obra. Quando eu tenho esse amor na obra de Deus, não tem porquê o diabo impedir que essas promessas se cumpram nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 38. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não estamos debaixo de maldição não, irmãos. Maldição, pobreza é do diabo, está repreendido em nome de Jesus. Lucas capítulo 6. Olha o que o Lucas escreveu aqui, no 38. Dai e ser-vos a dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Ou seja, aqui o Espírito Santo está falando, quando nós damos com amor a nosso dízimo e a nossa oferta. Ele diz aqui, ó, dai e ser-vos a dado. Quando nós temos esse amor, como nós temos pela obra de Deus, quer ver a obra crescer, quer ver a alma ser salva. Olha o que acontece aqui, que a palavra nos diz, dai e ser-vos a dado, boa medida, recalcada e transbordante. Ou seja, essas medidas transbordantes são essas promessas que precisam se cumprir na minha vida e na sua. Como é que você vai dar sem ter? Como é que você é um miserável que não só tem nem sapato tem para botar no pé, vai ajudar a obra do Senhor? Então Deus, ele prospera o seu povo para que esta obra seja próspera, e um povo próspero, um povo abençoado, um povo que tem bastante para suprir a obra, suprir a nossa cidade e ajudar aquele que está na sarjeta, em nome de Jesus. Quando Jesus disse, um cego guiando outro cego, ambos cairão aonde? No abismo. Como é que um bêbado vai guiar um outro bêbado? Vai ajudar um outro bêbado? Não tem como. Tem que estar sóbrio
e ter condição para ajudar a pessoa a sair daquela condição. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nesta noite. Dai e ser-vos-á dado, uma boa medida. Ou seja, tem muita gente que tem condição de ajudar a obra do Senhor. Ela tem no bolso lá 4, 5 mil reais no bolso. Tem gente que carrega dinheiro no bolso hoje. São poucos, mas tem gente que anda com pacote de dinheiro. Na hora de dar uma oferta, ela poderia dar uma oferta de 1.000, 2.000, ela dá uma oferta de 10 reais. Não vai nunca ter uma vida transbordante, que nem a palavra diz aqui. Dai e ser-vos-á dado. Com a mesma medida que eu contribuo, Deus vai me retribuir em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Não é nada de barganha nem troca. É porque, conforme eu contribuo, o que é que vai acontecer? Deus vai me abençoar para que eu possa. Ele sabe do meu coração, o desejo do meu coração. Se hoje eu contribuir com 50, quanto mais Ele me abençoa, eu vou contribuir amanhã com 100, com 200, com 300 e assim vai. Por quê? Porque eu amo a obra do Senhor. É tudo por amor. Nós vamos largar tudo para trás, então nós temos que fazer enquanto estamos vivos. Depois que morreu, irmãos, larga tudo para trás. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão. Porque com a mesma medida, com a mesma quantidade, como diz aqui, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. E aqui eu estava citando justo aqui, sem ler esse versículo de baixo aqui, o 39, ó. Disse-lhe uma parábola: pode, porventura, um cego guiar um outro cego? Olha o versículo 39. Não cairão ambos no abismo? Ou seja, imagine se Deus quer um povo desgraçado, pobre, debaixo da maldição. Jesus já nos resgatou disso. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida não, irmãos. Nos acomodar com essa vidinha, não. A vida, as promessas estão sobre nós. Aquilo que Abraão recebeu, nós também precisamos receber em nome de Jesus. São riquezas e fazendas. Aquela prosperidade que Deus falou que daria para os obedientes, essa maldição de pobreza foi quebrada aqui em Jesus, porque a palavra diz aqui, no Gálatas 3:13, Ele nos resgatou da maldição da lei, acabou. Essa maldição não está mais com os crentes do Novo Testamento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hebreus capítulo número 4, rapidinho. Rapidinho. Hebreus 4. Hebreus 4, 14 e 15, diz assim, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aí no 16 ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de que sejamos ajudados em tempos oportunos. Ou seja, quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que confiar na oração que estamos fazendo e confiar que nós estamos entregando nas mãos de quem resolve tudo, que é o Senhor Jesus. Nós já aprendemos que quando nós oramos, quem recebe as nossas orações é Jesus, como nosso intercessor diante de Deus, Ele está lá intercedendo por nós. No momento que começamos o culto aqui, começamos a orar, Jesus recebe as nossas orações e diante de Deus Ele intercede pelos nossos pedidos, as nossas petições. Mas se eu não creio e simplesmente oro por orar, a minha oração fica vaga, ela não tem resposta, porque eu estou dando tiro, eu não sei para onde,
Mas eu tenho que orar sabendo para onde eu estou dirigindo a minha oração e a quem eu estou entregando ela, nas mãos de quem pode todas as coisas, que é o Senhor Jesus, aquele que já me deu tudo, em nome do Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 8, rapidinho. Eu estou indo rápido aqui porque eu quero chegar, eu não quero deixar para trás essas passagens aqui. Vamos lá, segundo aos Coríntios, capítulo de número 8, 9. 8, 9. Olha só o que o Paulo fala. No 9 ele diz assim, ó, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez o quê? Para que pela sua pobreza, o que é que aconteceria conosco? Enriquecesseis. Eu quero que você entenda esse versículo, que talvez nós já pregamos, já falamos muito dele. E o Espírito Santo, ele tem uma grande revelação aqui nesse versículo aqui, o seguinte, irmãos. Por isso que eu queria que todo mundo tivesse aqui hoje, para ter um só entendimento da palavra de Deus. Mas vai ficar gravado aí, vai ter a chance daqueles que realmente querem uma vida séria com Deus ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Aqui o Paulo, ele usado pelo Espírito Santo, ele diz aqui, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ou seja, Jesus, quem é o dono do ouro e da prata? Não é Deus, não é o Senhor Jesus? Ou seja, ele sendo rico, ele se fez o que? Pobre. Aí vem os religiosos e diz, não, pastor, mas aqui Jesus está falando pobre espiritualmente. Quem falou que Jesus um dia foi pobre espiritualmente? Um pobre espiritualmente ressuscita um morto? Um pobre espiritualmente abre os olhos do cego? Um pobre espiritualmente, um morto espiritualmente, ele faz algum milagre na vida? De jeito nenhum. Jesus, ele fez pobre, materialmente falando, para que nós tomasse posse das promessas de Abraão na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Ele era rico e se fez pobre materialmente, porque ele não precisava de nenhum bem material aqui na terra. Ele tinha 3 anos de ministério, para que Jesus precisava de bens materiais aqui? Simplesmente ele deixou sua glória, sua riqueza, e se fez pobre materialmente para nos fazer ricos, ou seja, abençoados, em nome do Senhor Jesus. Então, aquela pessoa que diz que Jesus era pobre, ele fez pobre espiritualmente para quem não tem o entendimento, não tem o Espírito Santo, para revelar para ele o que significa esse versículo aqui. O pobre não chama Lázaro, vem para fora. Jesus, ele sabia do que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele já nos deu tudo em nome de Jesus. Porque Jesus, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, de mim e de você, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, as bênçãos física, bênção material, física e espiritual, que foi a promessa das bênçãos que Deus prometeu para Abraão, espiritual, física e material. Ele se fez pobre para nos fazer rico, em nome de Jesus. O versículo de número... Pega o 10 para chegarmos no 12, rapidinho, irmãos. Eu não sou de demorar com pregação, mas hoje, como é uma pregação especial, eu não posso deixar nada para trás. Eu preciso acabar, eu preciso finalizar, eu preciso concluir isso daqui em nome de Jesus.
Nisso dou o meu parecer, Paulo dizendo, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado, veja o que Paulo está dizendo aqui para os coríntios, começasse e não foi só participar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Aqui Paulo está falando dos irmãos que estavam mandando suprimento para os missionários, para as pessoas que trabalhavam na obra de Deus. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Ou seja, aquele que não tem não pode colaborar com nada, mas aquele que tem é bem aceito, ele está dizendo, é bem aceito em nome de Jesus. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, ou seja, não digo isso para aquele que tem muito e você não tem nada, eles se sintam oprimidos. Mas, o versículo 14, para igualdade deste tempo presente, a vossa abundância supere a falta dos outros, ou seja, aquele que tem abundante, supra a necessidade daquele que não tem, para que ele tenha e ele possa também colaborar, fazer a sua parte na obra do Senhor, em nome de Jesus. Por isso que ele abençoa o seu povo, ou seja, ele quer que o seu povo seja rico, tenha em grande quantidade. Lembre-se que riqueza é ter grandes quantidades, não é ser milionário não, nada disso. É ter para aquele que tem vontade e não pode, eu vou suprir a tua necessidade, para que você seja suprido, e tudo que vier na tua mão, lembra, colabora com a obra do Senhor, ou seja, devolva. Não é assim que a Bíblia ensina que nós temos que fazer? Tudo que vier à nossa mão, devolveremos o dízimo e a oferta, em nome de Jesus. É isso que o Paulo está falando. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais. E o que pouco, não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Ou seja, pôs a mesma vontade de ajudar no coração de todos. Por quê? Porque aquele que colheu muito não teve demais. Por que ele não teve demais? Porque ele teve um coração bom e repartiu com o que não tinha, em nome de Jesus. O Paulo, ele fala em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 19, não precisa ir lá? Ele diz assim, o meu Deus, aí é onde ele ora pelos filipenses, ali, aquele versículo, o Paulo está orando pelos filipenses, por quê? Porque eles também tinham feito igual a que o povo de Corinto fizeram, eles se preocupavam com a obra do Senhor, e ali ele recebe aquela ajuda da igreja, e ali ele ora da seguinte forma, e diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ou seja, a oração de Paulo é para que todas as necessidades deles fossem supridas, e as nossas hoje também, em nome do Senhor Jesus. Ou seja, as nossas necessidades todas sejam supridas. Espiritualmente já fomos supridos, fisicamente e materialmente falando, em nome de Jesus. Ou seja, temos o suficiente para sobreviver, não passar necessidade, ajudar o próximo e, em primeiro lugar, a obra do Senhor, em nome de Jesus. Para encerrar, Lucas capítulo 24, versículo 50, nós fechamos aqui e vamos orar em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Tome posse daquilo que é seu, irmão, em nome de Jesus. Nós não estamos debaixo de maldição mais não. Jesus quebrou essa maldição. Pobreza é maldição, não se esqueça disso. Pobreza é maldição, é miséria. E bênção é riqueza, é ter em grande quantidade. Quando falar em riqueza, não se assuste, porque isso não é proibido, ter grande quantidade.
É isso que Jesus, ele fez por mim e por você, ter grandes quantidades. Em nome de Jesus. Eu falei Lucas o quê? 24? 50, não é? Vamos fechar aqui. Lucas 24, 50. Aqui fala de quando Jesus estava partindo daqui para ocupar o seu lugar na glória depois da ressurreição. E levou-os fora de Betânia, e levantando as mãos, o que é que ele fez antes de ele subir para os céus? Os abençoou. Então foi isso que Jesus, antes de ir, ele nos abençoou. O que é que significa a bênção? Grandes quantidades. Ele abençoou, ele já falou, ó, todos estão abençoados. Você, as suas necessidades todas já estão supridas. Ali ele estava abençoando os seus discípulos, seus apóstolos que ficaram, e essa bênção está com todo aquele que está com o Senhor Jesus. Está debaixo dessa bênção aqui, que o Senhor Jesus nos deu, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, graças a Deus.